E o Bitcoin cai hoje com as notícias de que os Bitcoins da Mt. Gox começaram a ser distribuídos para os credores. A gente também teve notícias importantes que eu vou comentar nesse vídeo. Vou analisar o gráfico do Bitcoin, vou também analisar os eventos macroeconômicos aí que estão impactando os mercados americanos, que acabam respingando no mercado de criptomoedas. Vou atualizar também a análise de sentimento do Bitcoin, vou comentar a análise das principais criptomoedas, mas antes de continuar, meus queridos, não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar o seu comentário aí embaixo, seguir o nosso canal gratuito no Telegram e também agora nós temos um canal VIP, onde a gente consegue, por meio desse grupo VIP, passar para vocês operações de trading e também altcoins aí para segurar para o próximo ciclo de alta do mercado. Então bora lá atualizar a situação do Bitcoin, comentar sobre o que está acontecendo hoje. Pessoal, Bitcoin, tá? Bitcoin aí tá caindo nessa terça-feira, né? Caindo aí em torno de 2,5%. Não é uma queda ultra assustadora, tá? Mas em termos de gráfico, essa queda acabou fazendo o Bitcoin romper para baixo aí um topinho duplo que ele havia formado nos últimos dias aí, e o alvo desse topo duplo aqui, quando a gente faz uma projeção para baixo, está ali na região de aproximadamente, vamos ver aqui, 65 mil dólares, tá? O Bitcoin já chegou ali a 65.400, tá? Já dá para considerar aí que ele praticamente bateu, tá? Então, fica um pouco difícil aí de você montar uma posição short, tá? Se a gente pegar aqui desde da parte mais alta aqui desse topo duplo, a gente consegue um alvo ali lá na região dos 65 redondo, tá? Mas em tese aqui dá para considerar que por enquanto é arriscado abrir uma nova posição de trading aí apostando na queda do Bitcoin, porque pode ser que ele já tenha aí atingido o alvo. Ele pode cair mais um pouco, mas aqui já está um pouco esticada essa queda, tá? Então essa é a situação que eu estou vendo aqui no gráfico do Bitcoin. Não consigo ver um padrão gráfico novo aqui para o Bitcoin, tá? Então, assim, o que a gente tem que se atentar aqui é esse topo duplo, nesse contexto, ele indica reversão de tendência, tá? Então, pode ser que essa tendência de alta que se iniciou lá por volta do dia 24 de junho, né, em que o Bitcoin vem subindo ali desde a região dos 56 mil dólares, ela pode estar sendo revertida, tá? Assim como o fundo duplo, que é o padrão contrário do topo duplo, reverteu a tendência de baixa que o Bitcoin vinha ali algumas semanas para uma tendência de alta de curto prazo, esse topo duplo pode fazer o mesmo e pode acabar aí sendo um sinal de reversão para uma tendência de baixa de curto prazo, tá? Atenção, não estou falando que o Bitcoin vai para 40 mil dólares porque ele formou esse topinho duplo, mas ele pode ser o sinal aí de um início de um movimento de baixa. Para isso a gente tem que analisar outros indicadores, outros fatores, né? A gente não pode olhar aqui só para o gráfico do Bitcoin, tá? Porque o alvo desse topo duplo aqui já está quase sendo atingido, tá? A gente tem que olhar também, pessoal, o que aconteceu hoje. Hoje foi um dia extremamente agitado do ponto de vista de mercado de criptomoedas, tá? E a notícia de maior destaque, na minha visão, de hoje para os mercados de criptomoedas é que os ETFs de Ethereum começaram a ser negociados lá nos Estados Unidos, nas bolsas de valores aí. E, meus queridos, no primeiro dia de negociação, nos primeiros 90 minutos, já bateu ali o equivalente a 2 bilhões de reais em 90 minutos ali, a partir do momento que o ETF foi disponibilizado para negociação, tá? No dia aí chegou a passar de 1 bilhão de dólares o volume de negociação. Então a gente vê que esse ETF de Ethereum foi um sucesso. Inclusive hoje o Bitcoin tá caindo e a Ethereum tá até subindo, né? Porque o mercado ele está aí muito eufórico, provavelmente está havendo uma demanda, tá? A partir de agora é possível um investidor americano comum, um investidor que não está tão habituado com as criptomoedas, investir em Ethereum por meio da bolsa, sem aquele risco da custódia, sem aqueles riscos que existem no mercado de criptomoedas, risco de você deixar numa corretora e a corretora quebrar, risco de você deixar numa carteira e perder a chave privada dessa carteira e acabar perdendo tudo, tá? Então, é muito conveniente aí para alguns perfis de investidores e isso acaba trazendo dinheiro para a Ethereum, tá? Eu acho que isso daqui, no ano que vem, quando os juros estiverem caindo, vai ser uma coisa maravilhosa para a Ethereum, para as criptomoedas. E isso aqui também, pessoal, temos que lembrar, abre portas para novos ETFs de algumas outras criptomoedas, como Solana, talvez XRP, talvez Cardano, talvez Chainlink, tá? Então a gente tem que ficar de olho nisso daí. Mas apesar da notícia boa que a gente também teve uma notícia aí que provavelmente explica o porquê que o Bitcoin se descolou da Ethereum hoje.
A Ethereum subindo ali com o ETF, subindo 1%, né? Não é uma subida absurda, mas subindo com o ETF que foi lançado e o Bitcoin e a Bitcoin Cash aí caindo hoje, tá? A explicação para isso está nesse evento, tá? Anunciaram aí que a Kraken, né, a corretora que está responsável ali por uma parte da distribuição da falida Mt. Gox, que é uma corretora de criptomoedas que faliu em 2015, está distribuindo, iniciou a distribuição de bitcoins que haviam sido enviados para a corretora para pagar aqueles investidores que tiveram seus bitcoins perdidos ou presos na Mt. Gox ali quando ela faliu lá em 2015, tá? Então, é uma grande quantidade de bitcoins entrando no mercado e essa notícia aí acabou deixando os investidores de criptomoedas ali um pouco assustados com o Bitcoin, com medo de um despejo, né? Porque o Bitcoin está voltando para essas pessoas depois de muitos anos. Esse pessoal tinha Bitcoin lá na época que ele custava $100. Hoje custa aí $65 mil, mais de $65 mil, tá? Então, esse pessoal teve um lucro tremendo. Então, muitas dessas pessoas podem estar realizando lucro, eles podem estar vendendo esse Bitcoin. E isso gera um medo no mercado de um despejo, tá? Então, isso aí é o que está complicando a vida do Bitcoin. E vou falar uma coisa para vocês, tá? Isso aqui pode complicar a vida do Bitcoin até o início de outubro desse ano de 2024, porque a distribuição de bitcoins da Mt. Gox, a devolução desses bitcoins para os investidores, ela vai até outubro, início de outubro de 2024, tá? Então a gente pode ter uns meses aí à frente, agosto e setembro, com o Bitcoin sobe um pouquinho, aí vem uma notícia dessas de que os bitcoins da Mt. Gox estão sendo, entre aspas, despejados no mercado, e o Bitcoin cai, tá? Então, a gente vai ter essa instabilidade aí por alguns meses aí, tá? E como se não bastasse essa volatilidade aqui do Bitcoin, surgiu notícias que a Tesla não vendeu nenhum Bitcoin no segundo trimestre, tá? Hoje saiu o relatório ali da Tesla, daqui a pouco eu vou até comentar sobre esse balanço corporativo do segundo trimestre. E uma coisa aqui que os investidores de criptomoedas estavam ansiosos para ver é se a Tesla não tinham vendido, porque no ano passado aconteceu de a Tesla, se eu não me engano, acho que em 2022, tá? Não foi no ano passado, 2022, a Tesla vendeu alguns bitcoins e isso saiu no relatório no balanço corporativo ali de um trimestre. Isso acabou assustando os investidores, fez até o Bitcoin cair quando saiu a notícia, tá? Então, isso daqui é uma notícia positiva, quer dizer que a Tesla segue confiante. A Tesla é uma empresa muito grande em termos de valor de mercado, tá? Se ela está segurando bitcoins, é porque eles seguem confiantes aí que o Bitcoin pode ser um ativo interessante para a estratégia financeira deles ali de proteger patrimônio, tá? De proteger o dinheiro da empresa e, né, possivelmente até mesmo uma valorização, tá? Então, essa é a situação aí, o Bitcoin, essa notícia ela é muito positiva, embora não tenha causado tanto preço como a notícia ali da Kraken, dos bitcoins da Mt. Gox sendo distribuídos, tá? É uma notícia importante também que a gente teve hoje aí no mercado. E por falar aí nos balanços, né? Eu falei da Tesla, tem que falar aqui do balanço dela, tá? Hoje a gente teve a divulgação de dois balanços extremamente aguardados pelos mercados, o da Alphabet, que no caso é a Google, e da Tesla. E os balanços da Google aí vieram melhores do que o esperado, tá? O que é bom, mostra que a empresa está faturando. Já a Tesla veio com um balanço ali mais ou menos, tá? Por exemplo, o LPA dela veio abaixo da projeção, tá? É esperado 0,61, veio 0,52, bem abaixo, né? Já a receita veio um pouco acima ali do esperado, mas assim, foi um balanço que veio misto, tá? Não foi um balanço aí que foi muito positivo, não, tá? E a Tesla, ela é relevante em termos de participação de mercado ali no S&P 500, nas bolsas americanas, e o mercado ali americano está até caindo agora no aftermarket, depois da divulgação desses balanços, tá? E a gente tem que ver qual que vai ser a reação amanhã, porque é aquela história que eu sempre falo com vocês. A reação do mercado americano costuma respingar no mercado de criptomoedas, principalmente empresas de tecnologia aí como a Tesla, Google, Nvidia, tá? O Bitcoin acompanha bastante essas empresas e a gente tem que ficar de olho, tá? Amanhã a gente vai ter mais balanços aí, na minha visão mais importante aí, de empresas de tecnologia que impactam muito no mercado de criptomoedas. É o da IBM, tá? Mas tirando ela aí, tem outras, mas assim, não sei se é tão relevante igual a IBM. Para mim, os de hoje foram os mais relevantes aí da semana,
tá? E a gente tem que ver também os dados macroeconômicos, pessoal. Hoje a gente teve aí vendas de casas usadas lá nos Estados Unidos relativa ao mês de junho. O esperado era 3,99 quase 4, né, milhões, e veio 3,89, um pouco abaixo aí do esperado, que mostra o setor imobiliário dos Estados Unidos perdendo força, tá? Amanhã a gente vai ter mais dados macroeconômicos às 10h45, PMI industrial de julho e PMI do setor de serviços de julho. São dados extremamente importantes, tá? Às 11 horas da manhã, venda de casas novas de junho. E, meus amigos, o mercado está de olho nesses dados, tá? Mas para mim, o mais importante da semana de tudo continua sendo o que a gente vai ter na sexta-feira. Núcleo do índice de preços PCI, tá? Às 9h30 da manhã da próxima sexta-feira é o dia que sai o dado de inflação que o Fed mais olha para decidir se ele corta os juros ou se ele mantém os juros elevados lá nos Estados Unidos, tá? Isso aqui, nesse momento, é muito sensível porque o mercado está precificando que o Fed vai cortar os juros em setembro. Se um dado desses aí, desse mês agora de junho, mês passado no caso, que é o que vai ser divulgado agora, ou se em agosto ou em setembro vem um dado de inflação desses acima da expectativa, pode ser que o mercado comece a precificar que não vai mais ter corte de juros em setembro, tá? E aí muda toda a precificação da curva de juros dos Estados Unidos, os juros futuros sobem, e o Bitcoin, as criptomoedas, as ações americanas tendem a cair, tá? Porque o mercado entende que os juros vão ficar altos por mais tempo, os juros mais altos por mais tempo, quer dizer que compensa mais você deixar o dinheiro ali na renda fixa por mais tempo. Então o dinheiro acaba não saindo para o mercado de criptomoedas, o que acaba não causando uma valorização e muitas pessoas acabam vendendo porque aquela expectativa de valorização com a queda de juros antecipada, ela vai embora, tá? Então, essa é a situação aí que a gente tem que ficar de olho do ponto de vista macroeconômico e também temos que falar da análise de sentimento do Bitcoin, né? Em termos de análise de sentimento, meus queridos, a gente teve aí uma subida do long short ratio hoje, acompanhada de uma subida do open interest e da taxa de funding, tá? O que normalmente é um sinal de queda, tá? Então tivemos um aumento muito brusco aqui do open interest para falar, nossa, agora tá todo mundo entrando em long, o mercado vai despencar, né? Mas considerando aqui essa subida sincronizada dos indicadores, eu diria que a gente teve mais pessoas apostando em long, tá? Então isso aqui sugere, na minha visão, um risco de o Bitcoin cair aí para liquidar esses investidores que apostaram na alta alavancada aí nas últimas horas, porque normalmente o mercado faz o contrário do que a maioria está esperando, tá? Temos que ir aqui também para os indicadores da High Block, e aqui, meus queridos, a coisa não está ajudando também o Bitcoin, tá? Bitcoin já pegou uma boa parte da liquidez que estava acumulando ali abaixo, a região de $65.600, tinha bastante liquidez, tá? Já pegou, mas ainda tem um pouco mais de liquidez abaixo, e no mapa de calor aqui, eu acho que fica bem claro que a gente tem mais abaixo do que acima, tá? O mapa de calor mostra aqui dois ranges aí mais próximos de bastante liquidez, né? Entre os 65 mil e os 64.500 e acima entre os 68 e os 70 mil dólares, tá? Só que aqui a gente vê que o mapa de calor, ele tá mais amarelo e verde aqui na região abaixo, essa região de 65 ali, 64.500. Enquanto ele está menos amarelado aqui na região de cima. Então mostra que a gente está com mais liquidez abaixo, né? Então assim, a gente tem uma confluência aí das três análises, tá? Análise gráfica, um topo duplo indicando a reversão de uma tendência de alta para uma tendência de baixa no curto prazo. TRDR, o pessoal andou abrindo posições long hoje. A gente vê isso ali pelos três indicadores subindo de forma sincronizada. E aqui na High Block, mais liquidez abaixo nos últimos 7 dias do que acima, tá? Então, estou vendo aí sinais de que o Bitcoin pode um pouco mais, talvez dar uma beliscada ali nos 64.500 dólares, que é um nível extremamente importante. E a gente não pode deixar de falar também da situação da criptomoeda Ethereum, né, que também tá num dia aí de hype total, né, meus queridos? A Ethereum hoje está passando aí pelo início do seu primeiro grande ETF sendo negociado nas bolsas dos Estados Unidos. A Ethereum aí teve um dia até de leve alta, tá? Não foi uma alta assim estrondosa, né? A Ethereum fechou aí com 1,25% de alta, tá? E Tainan, o que você tá vendo aí no gráfico da Ethereum, tá? Primeiro, pessoal, eu não consigo ver um padrão gráfico aqui muito claro, tá? Essa é que é a triste verdade. Para mim, o gráfico da Ethereum aqui, ele está andando de lado. Hoje a gente teve uma volatilidade muito intensa aí, a Ethereum
subiu forte, foi lá para os 3.540, depois caiu muito forte, em poucas horas indo ali para os 3.430, depois subiu de novo de uma hora para outra ali para 3.500, depois caiu lá para 3.380, depois subiu de novo para 3.500, enfim. A gente está vendo que a Ethereum hoje está bem indecisa, né? O gráfico da Ethereum, quando a gente olha aqui, difícil ver um padrão, mas uma coisa eu já estou vendo aqui no gráfico de uma hora que não está me agradando, tá? Eu acho que no gráfico de 4 horas fica até mais fácil aí de ver isso com menos ruído, tá? Eu vejo aqui que a Ethereum, por enquanto, parece estar começando a fazer topos e fundos mais baixos, tá? A Ethereum fez um topo ali no dia 21 de julho, né? Depois fez um fundo nos últimos dias aí, ali por volta do dia 22 de julho. Depois ela fez um topo aí de novo, ali por volta do dia 23, que no caso é hoje, né? E agora ela fez um novo fundo, tá? Então a gente está vendo aqui uma sequência já de 2 topos e fundos mais baixos do que o anterior, tá? Então temos que ver aqui se a Ethereum não vai dar sequência a esse movimento. Se ela começar a fazer isso daqui, aí a gente pode ter o início aí de uma tendência de baixa. Lembrando, tá? O mercado muitas vezes ele age com relação a esses eventos de ETF, naquele modo, compra no boato, os investidores compram aí na expectativa, e quando acontece, muitas vezes o mercado corrige, tá? O que aconteceu ali com o ETF de Bitcoin, com o lançamento de futures de Bitcoin lá na Bolsa dos Estados Unidos, lá em 2017, tá? Quando eu já estava no mercado, eu lembro muito bem disso. E aí a gente tem que ver outras criptomoedas também que estão numa situação interessante nesse momento aí, tá? Uma das moedas aí que em breve pode ter um lançamento de ETF também, tá? É a Solana. A Solana está corrigindo hoje, tá? Ela caiu aí nessa terça-feira com essa notícia. Ela também bateu o alvo daquele fundo duplo que a gente tinha comentado que ela tinha rompido aí nos últimos dias, tá? Então Solana já está aí meio que, como que eu posso dizer? Já bateu o alvo, não temos um padrão gráfico novo aqui por enquanto, agora temos que esperar ela formar algum outro padrão gráfico aí, tá? Então, essa é a situação aí da Solana. Mas, pessoal, Solana, fiquem de olho, porque quando sair qualquer notícia positiva de ETF, ela pode subir aí de uma hora para outra, tá? E já tem a proposta de ETF de Solana lá, com o pedido lá nas bolsas americanas. Isso aí pode movimentar bastante a Solana. Solana é moeda para a gente ficar de olho aí daí para frente, tá? Outra criptomoeda que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, Binance Coin BNB rompeu para cima ali um triângulo simétrico, né? Ou flâmula, eu acho que flâmula que é mais adequado nesse contexto. O alvo está ali na região dos $630, tá? Então Binance Coin, na minha visão, tem potencial para subir até ali, tá? Só tá um pouco enrolado aí com essa queda do Bitcoin. Lembrando, né? Se o Bitcoin começar a corrigir muito aí nos próximos dias, pode atrapalhar o movimento da Binance Coin, porque a altcoin geralmente não consegue performar bem aí quando você tem esses movimentos de queda no Bitcoin, tá? Outra criptomoeda que a gente não pode deixar de comentar é a Cardano. Cardano fez um falso rompimento ali de uma possível bandeira de alta, né? Para mim aquilo ali já virou um topo duplo, tá? Aqui no gráfico de uma hora da Cardano fica bem claro isso, a Cardano rompeu para baixo aí um topo duplo, né? Que é um padrão que normalmente reverte uma tendência de alta para uma tendência de baixa, tá? Assim como o Bitcoin rompeu, a Cardano também rompeu, né? E o alvo para Cardano ele está lá nos 38 centavos, agora ele está 41, tá? Então tem potencial para Cardano cair um pouquinho aí nos próximos dias ou horas, tá? Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de comentar aqui é a Matic, pessoal. Matic rompeu para baixo ali uma cunha ascendente, né? A Matic ela tá fraquinha, porque o mercado subiu bastante nos últimos dias. Em vez dela fazer pelo menos algum padrão de alta, ela está fazendo padrão de baixa, tá? Matic está com alvo ali na região dos 40 centavos de dólares, infelizmente, tá? Então o gráfico dela não está muito animador aí em comparação com os gráficos das outras criptomoedas. Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de comentar é a XRP, né? XRP é uma moeda aí que andou subindo forte aí nos últimos dias, depois deu uma parada, né? A gente tem que ficar de olho aqui no gráfico da XRP agora, porque ela pode estar formando um padrão que eu não confio muito, mas é um padrão gráfico, né? Que é um possível triângulo simétrico aqui, ou uma possível flâmula, né? Que se rompido para cima é um padrão de continuação, tende a dar continuidade à tendência de alta, tá? Então temos que ficar aqui de olho no gráfico da XRP, né? XRP, se ela romper isso aqui para cima, meus queridos, vai ser uma flâmula
com um belo alvo, tá? E lembrando, a XRP também tá passando aí por especulações de ETF de XRP, tá? Então, se a gente tiver um ETF de Ripple, pode ser que essa especulação desse ETF faça a XRP subir. Se ela for buscar o alvo dessa flâmula, que caso ela faça o rompimento, para isso ela tem que passar acima ali dos 62 centavos, aí a gente teria alvo para a XRP lá em 81 centavos de dólares, tá? Então, daria uma subida interessante aí para a XRP, a gente tem que ficar de olho nisso. Outra moeda aí que tem uma leve especulação de ETF é a Chainlink, tá? Mas a Chainlink não tá com um gráfico muito legal. Ela bateu o alvo do padrão de alta que ela fez nos últimos dias aí, né? Na região ali dos 15 dólares. E agora, meus queridos, a gente tem que ficar de olho aí para ela não formar um topinho duplo aqui, tá? Se ela romper para baixo da região dos 13 dólares e 40 centavos, ela vai formar um topo duplo e deve voltar lá para a região dos 12. E a região dos 12 dólares é uma região muito sensível aqui para a Chainlink, porque se ela romper os 12 dólares para baixo, ela vai formar um gigantesco ombro, cabeça a ombro com alvo lá na região dos 7, tá? Então, temos que ficar de olho aí na Chainlink, monitorar esse padrão aí, porque não está muito legal, tá? Outra criptomoeda aí que a gente sempre comenta aqui, tem que comentar de novo, né? É a Avax, tá? Ela tinha formado ali um fundinho duplo, dá para considerar que bateu o alvo daquele fundo duplo, mas no geral, no contexto geral, ela tinha rompido para baixo um ombro, cabeça a ombro com alvo lá na região dos 13 dólares, tá? Então, Avax, Chainlink, outra criptomoeda aí, Cardano, Matic, são moedas que não estão com os gráficos aí muito convidativos não, tá? São moedas que estão ameaçando aí fazer queda nos próximos dias. E pessoal, por esse vídeo é isso. Se vocês tiverem interesse em participar do nosso grupo VIP, o contato meu do Telegram vai estar embaixo, é só me chamar lá que eu irei responder vocês, tá? Irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal do YouTube, pelo canal do Telegram. Desejo a todos uma excelente noite, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!